Olá, bom dia. Meu nome é Jonathan e nessa apresentação nós vamos mergulhar um pouco no mundo dos sistemas de arquivos e explorar três dos mais populares: o NTFS, o FAT32 e o EXFAT. Nosso objetivo aqui vai ser compará-los e destacar suas características, funcionalidades e limitações. Bom, nossa equipe é formada por mim, Jonathan William, pelo José Erickson e pelo Abraão e pelo Tom Jones. Ok, vamos introduzir com os objetivos da nossa apresentação. Primeiramente, vamos apresentar uma comparação entre cada sistema. Vamos destacar as principais características, funcionalidades e limitações de cada um. Vamos discutir a aplicabilidade de cada sistema em diferentes cenários e necessidades. E para auxiliar na compreensão dessas diferenças entre cada sistema, vamos usar analogias. Vamos fornecer também uma visão geral dos aspectos de segurança, desempenho, compatibilidade e recursos avançados de cada sistema. Ok? Primeiramente, vamos analisar a definição e histórico. Ok, vamos destacar, são sistemas de arquivos utilizados em sistemas operacionais para gerenciar a organização e o armazenamento de dados em dispositivos de armazenamento como discos rígidos, unidades flash e cartões de memórias. Vamos imaginá-los como estruturas organizacionais que gerenciam o armazenamento e a recuperação de informações em dispositivos de armazenamento. Ok. Agora vamos ter uma visão geral dos sistemas de arquivos, analisando principalmente as principais características de cada um. Ok, começando pelo NTFS. Pense nele como um grande gerente de arquivos robusto. Ele oferece um suporte a permissões de acesso semelhante a um sistema de segurança, permitindo que você controle quem tem acesso a determinados arquivos e pastas. O NTFS também possui recursos avançados de segurança, como um guarda-costas digital que protege seus dados confidenciais por meio de criptografia. Além disso, ele pode comprimir arquivos, funcionando como um organizador que otimiza o espaço de armazenamento. Agora vamos para o FAT32. A gente pode comparar ele com uma linguagem universal. Ele é amplamente compatível com diferentes sistemas operacionais, assim como um tradutor poliglota pode se comunicar com todos. Ok. Embora ele não seja tão avançado em termos de recursos de segurança e gerenciamento, ele oferece uma abordagem simples e direta como assistente pessoal confiável, garantindo que seus arquivos estejam acessíveis em vários dispositivos. Por fim, a gente tem o EXFAT. Ele é como se fosse uma versão aprimorada do FAT32, pronto para aventuras maiores. Ele também tem uma compatibilidade abrangente, assim como o FAT32, mas possui um tamanho máximo de partição maior, permitindo armazenar mais informações como se fosse uma mochila espaçosa. Além disso, o EXFAT suporta arquivos grandes, como documentos extensos ou vídeos de alta resolução, tornando-se um aliado confiável para lidar com tarefas mais exigentes. Passando aqui mais um pouquinho, estrutura e organização dos sistemas de arquivos. Vamos analisar cada um deles. Vamos utilizar também novamente analogias, ok? Imagine o NTFS como uma cidade bem planejada. Sua estrutura complexa inclui o multisector, que é como a entrada principal da cidade, o Master File Table, o MFT, que seria como um diretório central que organiza e rastreia todos os arquivos. A área de dados, que é onde os arquivos são armazenados, e a tabela de alocação de arquivos, que é o File Allocation Table, que funciona como um mapa que mostra onde cada arquivo está localizado, e o registro de inicialização, que contém informações essenciais para o sistema. Por outro lado, analisando agora o FAT32, é como se ele fosse uma pequena vila, com uma estrutura mais simples e etc. Ele consiste no boot sector, que é como uma praça central, a tabela de alocação de arquivos, que é como se fosse um caderno onde as informações de localização dos arquivos são anotados, o diretório raiz, que é como um guia de endereço para todas as pastas e os arquivos, etc. E o diretórios e arquivos, que são como casas individuais onde as informações são armazenadas. E agora analisando o último, que é o EXFAT,
ele apresenta uma estrutura semelhante ao anterior, o FAT32, mas com melhorias e suportes a recursos adicionais. É como se ele fosse uma vila maior, com uma infraestrutura expandida, onde além do boot sector, da tabela de alocação de arquivos e do diretório raiz, diretório de arquivos, etc., ele também inclui registros de metadados, que são como cartões de identificação adicionais que contêm informações extras sobre cada arquivo. Bom, agora nós analisamos aqui a visão geral do sistema de arquivos, analisamos a visão geral com as características, estrutura e etc. E agora meus colegas continuarão a apresentação a partir de recursos e funcionalidades. Obrigado. Eu irei falar sobre recursos e funcionalidades dos 3 sistemas operacionais descritos anteriormente. A primeira funcionalidade a ser falada será a recuperação de dados. Tratando sobre recuperação de dados, é essencial entender que é preciso parar de fazer a utilização do dispositivo ou unidade afetada imediatamente, evitando a gravação de novos recursos na unidade. Por isso, pode sobrescrever os arquivos que você deseja recuperar, dificultando ainda mais a recuperação. Além disso, se a perda de dados ocorreu devido a danos físicos no dispositivo de armazenamento, como o disco rígido com falha, é recomendável procurar a ajuda de um profissional de recuperação de dados para evitar danos adicionais. Em qualquer caso, é importante ter em mente que a recuperação de dados nem sempre é garantida, e pode haver casos em que os arquivos perdidos não possam ser recuperados com sucesso. A recuperação de dados do sistema de arquivos NTFS pode ser realizada utilizando várias técnicas e ferramentas. O primeiro sistema operacional a ser falado é o NTFS. A recuperação de dados em sistemas de arquivos NTFS envolve análise avançada de registros de metadados e estruturas de índice para recuperar arquivos perdidos ou corrompidos. É possível fazer a recuperação utilizando várias técnicas e ferramentas. Por exemplo, a primeira ferramenta que possa ser utilizada é a utilização de linhas de comando. Além do software com interface gráfica, existem utilitários de linha de comando que podem ajudar na recuperação de dados do NTFS, por exemplo, o TaskDisk, que é uma ferramenta poderosa que pode fazer a recuperação de partições perdidas ou corrompidas, bem como arquivos excluídos. Outra maneira que possa ser utilizada é o serviços profissionais de recuperação de dados. Se caso o software não conseguir fazer a recuperação de dados ou se o usuário não se sentir confortável em usar ferramentas por conta própria, você pode recorrer a serviços profissionais de recuperação de dados. Essas empresas possuem expertise e ferramentas especializadas para lidar com casos complexos de perda de dados do NTFS. No entanto, esse serviço costuma ser caro. O próximo sistema operacional a ser falado será o FAT32. A recuperação de dados de arquivos FAT32 pode ser utilizada através de ferramentas especializadas que examinam o registro de alocação de arquivos e setores danificados para restaurar os danos perdidos. A recuperação nesse sistema ela pode ser utilizada também por algumas técnicas, como as duas citadas anteriormente, que é as linhas de comando, que pode ser utilizado o TaskDisk, que é uma ferramenta, né? E também os serviços profissionais. E por fim, a recuperação em sistemas de arquivos exFAT é semelhante à do FAT32, com análise do registro de alocação de arquivos e setores danificados, mas também requer o uso de técnicas de carimbo de data e hora para construir os arquivos corretamente. Também é preciso verificar a integridade física do dispositivo antes de prosseguir com a recuperação de dados, verificando se o dispositivo de armazenamento, como o disco rígido externo, pendrive ou cartão de memória, está funcionando corretamente, certificando-se que não há dados danificados. Também é possível utilizar softwares de recuperação. Existem várias ferramentas de recuperação de dados disponíveis que podem ajudar a recuperar arquivos excluídos ou perdidos em sistemas de arquivo exFAT. Alguns exemplos populares incluem o Recuva, o EasyUs,
Data Recovery Wizard e o Minitool Power Data Recovery. Esses programas escaneiam o dispositivo de armazenamento em busca de dados perdidos e permitem que você possa recuperar os arquivos. O próximo recurso a ser falado será a limitação de tamanho de arquivos. O NTFS eles possuem uma limitação teórica de tamanho de arquivo de 16 exabytes. Porém, o tamanho do arquivo é limitado pelo tamanho do volume em que ele está armazenado. Os sistemas de arquivos FAT32 possuem uma limitação de tamanho de arquivo de 4 GB, o que significa que não é possível armazenar arquivos individuais maiores que esse limite. E por fim, o sistema de arquivos exFAT não possui limitação específica para o tamanho máximo de arquivo, permitindo a criação e armazenamento de arquivos extremamente grandes, de até 16 exabytes. E a última funcionalidade a ser falada será a compatibilidade com sistemas operacionais. O NTFS eles são amplamente compatíveis com os sistemas operacionais Windows, mas também podem ser lidos por alguns sistemas Linux e Mac OS com suporte adicional. O sistema de arquivos FAT32 é compatível com uma ampla variedade de sistemas operacionais, incluindo Windows, Mac OS, Linux e até mesmo consoles de videogame como PlayStation e Xbox. exFAT. Os sistemas de arquivos exFAT possuem compatibilidade ampla e é suportado por sistemas operacionais Windows, Mac OS e Linux, permitindo compartilhar arquivos entre diferentes plataformas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre segurança e permissões de acesso. Começando com as permissões de acesso, os três sistemas de arquivos se diferem em termos de recursos disponíveis e nível de segurança. Começando com o NTFS, nós temos o proprietário, onde pode-se definir permissões individuais para o proprietário do arquivo ou pasta. Nós temos o grupo, onde é possível definir permissões para grupos de usuários. Outros, onde é permitido definir permissões para qualquer usuário que não seja proprietário ou pertencer a um grupo específico. Nas suas permissões, elas incluem controle total, alterar, ler, escrever, gravar, ler e listar conteúdos de pastas, entre outros. E acesso avançado, onde pode definir permissões detalhadas com base em condições especiais. Partindo para o FAT32, possui permissões limitadas, ele não tem um sistema de permissões muito sofisticado. Um acesso básico permite apenas permissões de leitura e gravação de arquivos e pastas. Nível de segurança limitado, o acesso aos arquivos e pastas é amplamente controlado pelo sistema operacional e não pelo sistema de arquivos. E com computabilidade, ele é amplamente suportado em diferentes sistemas operacionais, mas não possui recursos de segurança avançados. Agora, o exFAT, ele possui permissões limitadas, assim como o FAT32. Ele tem suporte a ACL, onde é permitido definir lista de controle de acesso de arquivos e pastas. Compatibilidade, ele é suportado em vários sistemas operacionais. Também o máximo de arquivos, comparado com o FAT32, ele permite arquivos muito grandes. Os dispositivos removíveis, ele é comumente usado em dispositivos de armazenamento portáteis. Bom, em resumo, o NTFS oferece recursos de permissões mais avançados, como controle de acesso detalhado e criptografia, tornando-se uma escolha comum para os sistemas operacionais Windows. O FAT32 e o exFAT possuem permissões mais simples, não amplamente suportadas em diferentes sistemas operacionais, sendo frequentemente utilizados em dispositivos de armazenamento portáteis. Agora, partindo para a segurança e para a criptografia, eles se diferem em suas capacidades de recursos. O NTFS ele usa o EFS, que é Encrypting File System, e com ele é possível criptografar arquivos e pastas individualmente, protegendo seu conteúdo contra acessos não autorizados. Além de usar uma chave de criptografia, o EFS ele utiliza chaves de criptografia assimétricas, onde a chave de criptografia é protegida pela chave de criptografia do arquivo do usuário. Bom, agora o FAT32 e o exFAT não possuem um sistema de criptografia nativo. Isso significa que não há recursos embutidos para criptografar ou proteger arquivos e pastas usando criptografia diretamente pelo sistema de arquivos. É importante observar que, embora o
O NTFS oferece suporte à criptografia de arquivos por meio do DFS. Existem outras formas de criptografar dados em nível de sistema de arquivos, como utilizar ferramentas de criptografia de terceiros ou criptografar um volume completo, usando soluções como BitLocker no Windows. No entanto, essas soluções não estão diretamente relacionadas ao sistema de arquivos em si, mas sim ao sistema operacional ou a ferramentas externas. Meu nome é Abraão e eu irei apresentar a parte de desempenho e conclusão. Comparação de desempenho entre os sistemas de arquivos. Os sistemas de arquivos NTFS, FAT32 e exFAT são amplamente utilizados em computadores e dispositivos de armazenamento para gerenciar e organizar dados. Cada um deles, sistemas de arquivos, possui características de desempenho diferentes, adequados para diferentes cenários de uso. Vamos comparar o desempenho desses sistemas de arquivo para entender suas diferenças. O NTFS. O NTFS é um sistema de arquivos padrão usado pelo sistema operacional Windows. Ele oferece recursos avançados como suporte e participação de arquivos e pastas, criptografia, compressão e journaling. Esses recursos adicionais podem impactar ligeiramente o desempenho em comparação com outros sistemas de arquivos mais simples, mas fornecem maior segurança e confiabilidade. O NTFS é adequado para uso em unidades de disco rígidos internas, SSDs e dispositivos de armazenamento externo. Em termos de desempenho, o NTFS é eficiente em relação à velocidade de leitura e gravação de arquivos grandes. Ele lida bem com o tamanho de arquivos grandes e volumes de armazenamento. No entanto, operações que envolvem muitos arquivos pequenos, como listar e renomear arquivos em uma pasta com muitos itens, o NTFS pode ser um pouco mais lento do que outros sistemas de arquivos. FAT32. FAT32 é um sistema de arquivos mais antigo e mais simples, usado principalmente em dispositivos de armazenamento removíveis, como pendrives e cartões de memória. Ele tem suporte nativo em praticamente todos os sistemas operacionais, incluindo Windows, macOS e Linux. No entanto, o FAT32 tem algumas limitações em relação ao tamanho máximo de arquivos e tamanho total de volume que ele pode suportar. Em termos de desempenho, o FAT32 é bastante eficiente em operações que envolvem arquivos pequenos e simples, como acessar documentos de texto ou arquivos de música. No entanto, o FAT32 tende a ser menos eficiente com arquivos grandes, pois não possui recursos de fragmentação eficazes, o que pode levar a uma degradação do desempenho ao lidar com arquivos de tamanho significativo. O exFAT é um sistema de arquivos desenvolvido pela Microsoft como uma evolução do FAT32. Ele foi projetado para superar as limitações do FAT32 em relação ao tamanho máximo de arquivos e tamanho total de volume. O exFAT é amplamente suportado em sistemas de operacionais modernos, incluindo Windows, macOS e Linux. Em termos de desempenho, o exFAT oferece um equilíbrio entre o NTFS e o FAT32. Ele lida bem com arquivos grandes e volumes de armazenamento maiores. Sem as limitações do FAT32, o desempenho do exFAT é semelhante ao do NTFS em operações com arquivos grandes, mas pode ser um pouco mais lento em operações que envolvam muitos arquivos pequenos. Em resumo, o NTFS oferece recursos avançados, segurança e confiabilidade, mas pode ser um pouco mais lento. Conclusão: comparação dos pontos fortes e fracos de cada sistema de arquivos. Os sistemas de arquivos NTFS, FAT32 e exFAT são usados em diferentes sistemas operacionais e têm características distintas. Aqui está uma comparação dos pontos fortes e fracos de cada um. O NTFS. Pontos fortes: segurança. O NTFS oferece recursos avançados de segurança, como criptografia de arquivos e pastas, permissões de acesso granulares e suporte a contas de usuários. Confiabilidade: ele possui recursos de recuperação de erros e de registro, permitindo a correção automática de problemas de disco. Suporte de arquivos grandes: o NTFS permite o armazenamento de arquivos individuais com tamanhos de vários terabytes. Compressão de arquivos: o NTFS oferece suporte à compactação de arquivos, o que pode economizar espaço em disco. Pontos fracos: compatibilidade limitada. Embora o NTFS seja amplamente suportado no Windows, seu suporte em outros sistemas operacionais como macOS e Linux pode ser limitado. Desempenho: em alguns cenários, o NTFS pode ter um desempenho inferior em comparação com outros sistemas de arquivos, especialmente ao lidar com muitos arquivos pequenos.
FAT32, ponto forte, compatibilidade. O FAT32 é suportado por praticamente todos os sistemas operacionais, incluindo Windows, macOS, Linux e dispositivos eletrônicos como câmeras e consoles de jogos. Simplicidade. É um sistema de arquivos simples e leve, com pouca sobrecarga de recursos. Desempenho. O FAT32 é relativamente rápido em termos de acesso e gravação de arquivos. Pontos fracos. Tamanho máximo de arquivo. O FAT32 possui um limite de tamanho de arquivo de 4 GB, o que pode ser problemático para arquivos grandes como vídeos em alta resolução. Fragilidade. O sistema de arquivos FAT32 não possui recursos avançados de recuperação de erros e é mais suscetível à corrupção de dados em caso de falha de energia ou remoção incorreta de dispositivos. exFAT. Pontos fortes. Compatibilidade. O exFAT é amplamente suportado em várias plataformas, incluindo Windows, macOS, Linux e outros eletrônicos. Tamanho máximo de arquivos. O exFAT permite o armazenamento de arquivos individuais com tamanho de até 16 exabytes. Eficiência em armazenamento. O exFAT tem uma sobrecarga menor em comparação ao NTFS, que significa que ele usa menos espaço em disco para armazenar metadados. Pontos fracos. Segurança limitada. O exFAT não possui muitos recursos avançados de segurança e criptografia de arquivos como o NTFS. Recuperação de erros limitadas. Ao contrário do NTFS, o exFAT não possui recursos robustos de recuperação de erros, o que pode levar a perda de dados em caso de falhas no sistema. É importante considerar esses pontos fortes e fracos ao escolher um sistema de arquivo, dependendo das necessidades específicas de uso.